Vamos dar continuidade falando e conhecendo mais sobre o feudalismo. Na aula passada, nós vimos como foi que ocorreu a formação da Europa medieval, vimos que o feudalismo é um sistema econômico, político e social que surgiu na Europa Ocidental por volta do século 5, 6 depois de Cristo, não é? E aí nós vimos que durante o feudalismo, né, ocorria a chamada doação de feudos, né, onde havia o senhor feudal que doava feudos a um vassalo. Quem doava era o suzerano e quem recebia era o vassalo. Então ocorria muito, né, a doação de feudo, que é o feudo é uma propriedade, certo? O que é que nós vamos ver hoje, certo? Nós vimos que o feudalismo ocorria as relações baseadas, né, em obrigações e quem era que fazia parte dessa sociedade feudal? A sociedade feudal, ela era basicamente dividida em três grupos: os clérigos, que eram os religiosos, que eram responsáveis por orar, os nobres, que tinham a função de guerrear, e os trabalhadores, que eram compostos por servos, vilões e escravos, certo? Quais eram as funções dos clérigos? Os clérigos eram compostos por bispo, abades, monges, párocos, que são padres, eram pessoas ligadas à igreja, né? Eles ministravam sacramento, orientavam e amparavam os necessitados, né? E muitos desses clérigos, eles eram grandes proprietários de extensões de terra. Os nobres eram os reis, duques, marqueses, condes, viscondes, barões, e eles eram quem protegia os camponeses. Eram esses nobres que detinham a terra, que eram donos da terra, certo? Qual era a função deles? Oferecer proteção aos camponeses. E eles também praticavam a guerra, a caçada e também realizavam torneios. Os trabalhadores, que eram compostos pelos servos, vilões e escravos, que tinham a função de trabalhar, né? Eles trabalhavam, em troca do seu trabalho, eles recebiam a proteção do senhor feudal, eles cultivavam a terra para o sustento dele, eles pagavam impostos como covéa, talha e banalidade, e ainda pagavam o dízimo. Aqui vocês veem uma estrutura da sociedade feudal. A sociedade feudal, ela era estamental ou de ordens, ou seja, ela era dividida em camadas, ela era estratificada. E não havia mobilidade social, que é isso, certo? Por exemplo, quem era um trabalhador, um servo, um vilão, ele não podia virar um nobre. Se você nascia servo, ia morrer servo. Se você era um nobre, por mais que ficasse pobre, mas permanecia nobre. Então, não havia, né, mobilidade social. E o poder, quem tinha poder na sociedade feudal era o clero e os nobres. Lembram que aquela relação de suzerania e vassalagem, os suzeranos e vassalos, eles pertenciam aos nobres, então era um nobre que doava a terra a outro nobre. Vamos lá, a gente viu, né? Economia, sociedade, agora vamos ver a economia, certo? Economia feudal. A economia feudal tinha como principal atividade a agricultura e o pastoreio. Então, a principal atividade econômica era a agricultura e o pastoreio, certo? Onde era que era praticada essa agricultura? Ela era praticada na agricultura e a criação de animais em uma unidade de produção que era chamado de senhorio. Como esse senhorio, né, que era como era chamada a terra, tinha-se o costume de doar, né, esse benefício, então o senhorio ficou chamado de feudo, por isso o nome feudalismo, certo? Então a unidade de produção ocorria no
feudo. Aqui vocês veem uma imagem do que era o senhorio do feudo, certo? Um feudo ele era organizado assim, não é? Tinha o castelo, que era onde morava o senhor, aí tinha um manso senhorial, que eram as terras do senhor, as terras comunais, que eram, se era comunais é comum, tanto podia utilizar essas terras o senhor feudal, né, os senhores, ou os servos, sendo que a caça só era permitida pelos servos. Ficava aqui o manso servil, que eram as terras onde os servos moravam e trabalhavam, e tudo que era cultivado aqui, eles tinham que doar uma parte ao senhor feudal, certo? Aqui no manso senhorial, que é o manso do senhor, tudo que era cultivado era tudo do senhor feudal, certo? Então, o manso, né, o feudo, ele era dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e as terras comunais. E no centro aqui tinha a habitação do senhor feudal, que era o castelo, certo? E o feudalismo? Quais eram as principais características do feudalismo? As principais características do feudalismo é relações baseadas na dependência e na fidelidade. Ela era aquela relação de suzerania e vassalagem, né? Onde havia aquela relação de fidelidade, dependência, porque o servo ele dependia do senhor feudal, ele dependia das terras do senhor feudal e ele dependia da proteção do senhor feudal. Poder político. O poder político, né, a política no feudalismo era uma política descentralizada. O que é isso? Existia um rei, mas o rei ele não tinha poder, ele não governava. Quem era que tinha poder? Era o senhor feudal. Como as terras, né? A Europa ela era dividida em vários feudos, em cada feudo um senhor feudal mandava, então esse poder ele era descentralizado. Por quê? Porque estava dividido nas mãos de várias pessoas. Predomínio do cristianismo, né? A gente viu que já no final do Império Romano, a religião, né, o cristianismo, ele foi adotado e começou a ser pregado e muitos adeptos começaram a ir para essa religião. Então, o cristianismo predominou, certo, na cultura do feudalismo e a gente tinha uma produção econômica voltada para a subsistência. O que é isso? A gente viu que a principal atividade era a agricultura. E eles plantavam, eles cultivavam o que eles precisavam, certo? O que era cultivado era para a sua subsistência, era para o que eles precisavam. Eu falei para vocês sobre as obrigações que os servos tinham, né? Eles usavam as terras do senhor feudal para o sustento dele, em troca tinha a proteção do senhor feudal, mas eles tinham uma série de obrigação, né? Dentre elas tinha a covéa, a talha, a banalidade e o dízimo, certo? Banalidade, eles podiam utilizar moinhos, né? Várias ferramentas do feudo que pertencia ao senhor feudal, só que para utilizar, eles tinham que pagar com uma certa quantia do que produzia. Por exemplo, se eles fossem moer milho, eles moíam milho na moenda do senhor feudal e tinha que dar uma certa quantidade do que era produzido ao senhor feudal, certo? O dízimo é o que tem até hoje, que é ligado à religião, que é um pagamento à Igreja Católica. Dá para ver que se a igreja recebia o dízimo, então ela era uma instituição muito rica, né? O cristianismo ele se consolidou durante a Idade Média como uma instituição e como era comum os fiéis doarem, né, terras, doarem alimentos, fazerem diversas doações à igreja. Essa igreja ela começou a acumular
patrimônio, e ela ficou sendo, durante a Idade Média, a instituição mais rica, certo? Em 1445, né, o século V, o imperador romano concedeu ao bispo de Roma autoridade sobre os outros bispos. É quando surge aí a nomenclatura de Papa, certo? Só que aí o cristianismo começa a crescer, começa a se fortalecer, só que existem umas críticas às ordens religiosas, certo? Relacionadas à igreja. Por quê? Por causa da ociosidade que se tinha na igreja, não é? Muitos padres sem fazer nada, não é? Praticando coisas que a igreja não pregava. E daí, né, começa-se a ter certas críticas e surgem ordens religiosas. Essas ordens religiosas, elas pregavam uma vida simples, porque como eles eram a instituição mais rica, estava aí arrecadando muito dinheiro e estava vivendo aí uma vida de luxo, então surgem ordens religiosas, a primeira dela foi dos beneditinos, e eles pregavam a castidade, não é? E uma vida sem luxos. Aí daí vieram outras ordens, certo? Os franciscanos e demais. E também começam a fazer trabalhos sociais, né? Envolvendo aí trabalhos para ajudar a sociedade e também evangelizar, né? Levar aí a fé católica para diversas partes, certo? Bom, depois que vocês, né, a professora explicou um passo aqui um pouquinho por cima, vocês agora precisam fazer uma leitura para poder compreender melhor, certo? E para que vocês possam também, né, praticar. Vocês vão responder aqui a atividade. Eu passei para vocês a responder a primeira, segunda e terceira questão. Agora vocês irão responder a quarta questão, se tem as principais características do feudalismo, que tem no livro de vocês e no slide. Aqui dentro da sociedade feudal, escreva o que cada grupo fazia. O clero, qual era a função do clero? Nobreza, qual era a função da nobreza? Servos, qual era a função dos servos? E aqui, cite e explica as principais obrigações do servo. Tem no livro de vocês e também tem no slide, só que no slide só tem apontando, não tem explicando. Aqui a letra C. E qual a diferença entre servidão e escravidão? Vejam. Servo e escravo, eles têm função diferente. O servo é alguém que vai ficar preso à terra, ele vai trabalhar ali para aquele senhor feudal, só que ele não pertence ao senhor feudal, certo? Ele fica ali porque ele precisa, ele não tem para onde ir, mas ele precisa daquela terra para poder trabalhar. O escravo não, o escravo ele pertence, ele é uma propriedade de alguém, no caso, ele pertence ao senhor feudal, ele não é uma pessoa livre, certo? As condições de trabalho podem ser parecidas, mas a situação é diferente. O servo, ele é livre e o escravo não. O escravo, ele é uma propriedade, ele pertence a alguém. Aqui vocês vão marcar a alternativa correta e aqui vocês vão reproduzir essa sexta questão, um feudo. Vocês vão desenhar aqui um feudo, vocês podem, tem no livro de vocês, tem nos slides, vocês vão recriar aqui as partes de um feudo, né? Façam bem bonitinho, lembrem que tem os três partes, as terras comunais, o manso servil e o manso senhorial, certo? Então, caprichem na atividade. Qualquer dúvida, só falar com a professora, tá certo? Forte abraço e tchau, tchau.